Não reclame do que a tua equipe não está fazendo. Teste do espelho da janela do Jim Collins. O bom líder, quando as coisas estão indo bem, olha pela janela e diz: meu time é muito bom. Quando as coisas estão indo ruim, o bom líder olha para o espelho e diz: o que eu preciso melhorar e mudar. O líder ruim faz o contrário. A minha equipe não está fazendo o que deveria, a culpa é da equipe. Quando as coisas estão indo bem, eu que sou um super líder, mas essa está errado e o Jim Collins fala sobre isso. Eu vejo que quem vende bem mix, por exemplo, oferece primeiro o que ele não vende para o cliente para depois fazer a reposição. Por quê? Porque para ele é prioridade vender mix. Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega no cliente, vou te apresentar novos produtos. Depois ele faz a reposição de produtos. Então veja que quando você coloca a ação mais importante primeiro, ela tende a acontecer. É a mesma coisa prospecção. Se você não coloca a prospecção no começo da sua reunião e não prioriza aquilo de verdade, você vai colocar no final da reunião depois de ter falado 5 coisas para a equipe. Qual a prioridade que eles vão dar? 0 para esse processo. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, direto de Valladolid, na Espanha, junto com Marcelo Caetano, direto de Florianópolis, aí no Brasil. E mais um podcast Venda Mais, o nosso programa semanal de venda, gestão e liderança. Estamos aqui com muita vontade de falar, a gente estava conversando sobre um assunto que a gente tem visto, tem falado, fizemos pesquisa na semana passada, eu publiquei 2 artigos sobre isso, o pessoal respondeu. O pessoal pediu treinamento, estamos fazendo um treinamento sobre isso, quer dizer, é um assunto quente que é muito, muito bom de conversar, porque ele pega, acho que na veia de muita gente que nos procura já há muitos anos. Toda vez que a gente vai fazer pesquisa na Venda Mais sobre qual que é o teu maior desafio, o pessoal fala prospecção de novos clientes. Então vamos falar hoje de prospecção de novos clientes, mais especificamente de uma reclamação que surgiu dos gestores, dos líderes que responderam à pesquisa. Depois eu vou pedir para o time colocar o link da pesquisa, então se você está nos vendo, nos ouvindo, participe da pesquisa, é legal também, você recebe um relatório, eu conectei com uma IA, e a IA faz um relatório personalizado para você. E a maior reclamação foi a falta de disciplina e de consistência da equipe de vendas na hora de prospectar. Isso acontece por uma série de motivos, nós vamos falar sobre alguns deles hoje, mas principalmente eu queria focar em coisas que você, que é líder, pode fazer, né, para melhorar. Mas apareceu essa falta de consistência, de cadência, de que a equipe começa para, uns fazem, outros não fazem, uns fazem de um jeito, outros fazem de outro jeito, quer dizer, do tipo, meio que uma salada. E o que eu chamo da prospecção água na bunda. É quando a água bate na bunda, a pessoa sai correndo. Então, não está batendo, tá batendo a meta, sai correndo para prospectar. Aí a coisa está boa, está com um monte de trabalho, para de prospectar. Então fica naquele stop and go, né? Aquele arranca para, que não vai. E aí o líder ou a líder fica olhando e dizendo, cara, isso não é um jeito de ter um fluxo sustentável, um funil sustentável, um funil saudável, inclusive. Tem muita gente que trabalha com carteira de clientes, só vai prospectar quando perde um cliente. Não está fazendo um trabalho proativo, já planejado, já imaginando, né? Não está querendo crescer. Então, tem várias coisas que a gente vai falar. E antes da gente começar, eu queria convidar Marcelo. Comentários para a gente começar aqui? Então, você sabe que a gente tem um jogo, né? Muito legal, uma dinâmica muito legal sobre prospecção de clientes. E eu vi já essa dinâmica ser aplicada algumas vezes, e é impressionante, porque ela é focada em prospecção de clientes novos e reativação de clientes da carteira. E o pessoal passa meio dia, muitas vezes um dia, mas o que eu vi foi meio dia, e as pessoas têm esse meio dia para criar argumentos para reativar clientes e criar argumentos para ligar para novos clientes. E durante o jogo, elas ligam para as pessoas. Efetivamente, elas pegam o telefone, ligam e fazem contato com o cliente e agenda a ligação. Em 4 horas, eles fazem mais prospecções do que muitas vezes fazem um mês inteiro. Por que eles conseguem fazer isso? Porque abre-se uma janela e dá a devida importância para o processo de prospecção. No final do treinamento, o líder fala, cara, foi sensacional, porque em primeiro lugar já tem payback aqui, o treinamento na hora e prático. Eu falei, mas o mais sensacional é que se você reservar meio-dia para falar sobre prospecção e para agir sobre prospecção e reativação de clientes, você vê que a sua equipe vem, você vê que a sua equipe tem como vir. É muito de criar espaço para que isso aconteça. Mas essa cadência só vai acontecer se o líder também tiver essa cadência para falar de prospecção de clientes. Então, muitas vezes o líder quer que a equipe tenha uma cadência e uma constância, mas ele não tem essa constância. E no jogo fica muito claro, se você abre o espaço, as pessoas reativam clientes, as pessoas ligam para clientes e vão falar os resultados lá na frente. Então, assim, em primeiro lugar, o jogo é excepcional. Segundo,
o líder tem função prioritária nesse processo, né? Afinal, a equipe só faz o que ele deixa a equipe fazer. E se a equipe não prospecta, é porque de alguma maneira ele deixa a equipe não prospectar. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, o jogo chama Desafio da Prospecção. Se você está interessado, entre em contato. E, de novo, é um período, pode ser uma manhã, uma tarde, onde você vai pegar a tua equipe, vai juntar todo mundo numa sala, vai fazer exercícios, dinâmicas, revisar alguns conceitos, vai colocar a mão na massa. E, como o Marcelo falou, payback garantido. Porque ali na hora você já vê o resultado. É muito, muito legal. A gente tem um cliente, por exemplo, que aumentou 400%, né, o resultado de prospecção numa tarde. Então, tipo, que nem o Marcelo falou, mas naquela tarde ali é tipo 3, 4 meses de trabalho. Todo mundo fica super feliz e a equipe sai super motivada, porque também, né, fez algo muito prático que pagou. Então, Marcelo, eu fiz uma lista de coisas que um líder pode fazer para que a equipe tenha mais disciplina e consistência. Então, para você que é líder, está nos vendo, nos ouvindo, né, anote. Provavelmente é quase que um cardápio, menu. Você vai olhar ou assistir, ouvir, vai pensar. E a ideia não é que você tem que sair correndo fazer tudo. A ideia é que você olhe e pegue algumas das melhores ideias e diga: isso aqui eu posso implementar, isso aqui eu posso experimentar. E não fique assim desesperado, né, ansioso ou ansiosa por eu tenho que fazer as 8 coisas que a gente vai falar aqui. Não. A ideia é você pegar uma delas e colocar em prática. Experimenta. E depois, daqui a pouco, você experimenta uma outra. Mas, como o Marcelo falou, se o líder, se a líder não está ativamente engajado na disciplina e na consistência, não é a equipe que vai vir naturalmente com isso. Tá? Então, nós, como líderes, temos que estar o tempo inteiro dando esse ritmo, essa cadência, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então, olhe para isso aqui com uma sequência de ideias para você colocar, pegue as que você acha que são mais adequadas para a tua realidade, para o teu estilo, para a cultura da tua empresa, para o perfil da tua equipe, e aí começa a colocar em prática. E depois nos conte como foi, que é muito legal de você compartilhar com a gente. Pô, coloquei em prática, deu isso, ou né, eu tenho uma dúvida, né? O Raul, né, Marcelo, ouvi o podcast de vocês e fiquei com uma dúvida em relação àquela ideia. Troca com a gente gosta muito disso. E de novo, se quiser fazer o desafio da prospecção com o teu time, entre em contato, vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você e com o teu time. Muito bem, primeira coisa que eu coloquei, Marcelo, e eu fui separando em coisinhas pequenas, então, coisas simples, para você poder olhar a disciplina de verdade. Então, quando eu estava criando o material, eu estava pensando, vamos focar na atitude, disciplina como atitude, certo? E a primeira coisa que eu me lembrei foi dos hábitos atômicos, do poder do hábito, certo? E então, tudo isso relacionado a fazer com que você tenha mais consistência no teu dia a dia. E uma das coisas é você parar de falar de maneira abstrata, conceitual de disciplina e começar a criar micro-hábitos que sejam mensuráveis, que é fácil de você dizer, fiz ou não fiz? Por exemplo, vou fazer 3 ligações todo dia, ou vou mandar 3 e-mails todo dia, ou vou pegar a minha lista de WhatsApp de contatos potenciais ou inativos e vou mandar 5 mensagens por dia. É muito fácil de você chegar no final do dia e marcar X, fiz ou não fiz. Fiz 2, fiz 3, fiquei devendo uma para amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã se eu fiquei devendo? Mas então eu crio um micro hábito. É aquela questão de você ir para a academia. Você pode dizer, eu vou todos os dias, vou treinar 3 horas por dia, etc. E você sabe que na quarta, na quinta-feira você já não está indo. Então é melhor você ter micro hábitos que você consegue realizar consistentemente. Porque isso é outra coisa que eu vejo e é importante falar. Não estamos prospectando. Aí, de repente, todo mundo diz, temos que prospectar, o líder chega cobrando e todo mundo... Aí todo mundo começa, nossa, vamos prospectar. Aí morre de novo e fica, de novo stop and go, muitas vezes estimulado pela própria liderança. Se você for estudar e se aprofundar em hábitos, em disciplina, em como ter cadência de qualquer coisa na tua vida, é quase como se fosse o coelho e a tartaruga. Lembra da história, da fábula, dos dois correndo? Tem uma sabedoria muito profunda por ali, é de ritmo e de consistência. Note também que o gestor, a gestora, tem que também ter o ritmo e a consistência de cobrar o ritmo e a consistência da equipe, certo? Então, Marcelo, o primeiro ponto que eu queria comentar aqui é essa questão de dizer, vamos parar de falar de disciplina e vamos transformar isso em algo prático. Comentário sobre isso? Sim, comentário. Esse tempo a gente estava num cliente, né? E ele falou bem assim, cara, a equipe não prospecta cliente como a gente teria que prospectar. Eu falei, legal. O que é a sua equipe? Ele falou, somos a equipe de campo, cada um tem em média lá
10 municípios, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, antes deles irem para qualquer município, tipo, amanhã eu vou para tal lugar, eles vão mapear os clientes potenciais que tem naquele lugar. Aí o cara falou assim, daí ele já mapeia, daí ele já liga, daí ele já vai, daí ele já visita. Daí eu falei, pronto, não vai acontecer. Por quê? Porque você está querendo embolar tudo num processo só. Então, primeiro nós vamos mapear os clientes que tem naquela região, sistematicamente, repetidamente, chatamente, e se o cara mostrar que tem 10 vezes mais clientes do que ele já atende, nós não vamos chegar nele e falar, pô, você atende poucos clientes, nós vamos estimular a repetição do processo, do hábito, essa criação do método. E aí a gente começou a falar para os caras, cara, antes de ir, mapeia. Aí os caras, como é que mapeia? Aí lá, cada um falou, eu vou no Google, eu vejo assim, eu vou no Instagram, eu vejo não sei o quê, eu procuro não sei o quê. Em pouco tempo tinha lá 5 maneiras de identificar clientes com potencial de compra naquela região. Aí todo mundo começou a repetir esse processo. Imediatamente, o CRM da empresa foi inundado com clientes que a gente chamou lá de suspects, né? Que eram suspects, mas ele já identificaram, chamou lá de suspects. Por quê? Porque eles simplesmente, antes de ir para cada cidade, começaram a repetir esse processo, certo? Então, veja que priorizar o processo, ao invés de ficar falando assim, então vai lá e... Porque você fala para ele assim, cara, me traz aqui quantos tem na região e já visita. Ele vai trazer 2, porque ele não tem condições de visitar 20 no mesmo dia. Agora, se você prioriza, vamos encher a nossa caixa aqui de suspects e vamos deixar essa caixa super cheia de suspects a ponto de que depois a gente começa a fazer um contato com esses caras e aproximar, isso não vai acontecer. Estou falando isso por quê? Porque o Rô está falando sobre esse ponto que é super importante, que é criar o hábito e repetir o hábito. Então você pode fazer isso com a sua equipe. Mas quando o líder orienta isso, quando o líder de verdade acompanha isso e é meio lúdico nesse processo, é muito fácil de você ir criando pequenos hábitos e repetindo isso com a equipe. E o próprio líder é legal, né? Porque imagina só que o líder chegou no final do mês e falou, galera, sucesso total. A gente mapeou mais 200 clientes que a gente pode visitar. Parabéns para vocês. O que eles fizeram? Eles só abriram um canal para começar a localizar novos clientes na região. Então, ter uma ludicidade nesse processo ajuda muito as pessoas a repetirem. Porque eu vejo que às vezes as empresas querem fazer aquilo tudo uma vez só. E ele repetiu, ficou mais um mês mapeando, mais um mês mapeando. Chegou uma hora que a equipe começou a prospectar automaticamente. Pô, eu vi que tinha um cara legal e eles começaram a prospectar. Por quê? Porque o líder conseguiu entender que o processo precisa ser subdividido, com disciplina, com repetição, e assim até é legal fazer. Perfeito. Que inclusive conecta fantasticamente com o segundo tema, que é o líder reconhecer e valorizar atividades e não apenas resultados. Então, se eu fiz 10 contatos, mas só fechei um cliente, provavelmente vão me dar parabéns porque eu fechei o cliente, mas ninguém vai dizer parabéns porque eu fiz 10 contatos. E aí parece que os 10 contatos não têm valor. Na verdade, eles são um problema, porque 9 deles acabaram não fechando. E se eu estou atarefado com um monte de coisa para fazer, e eu começo a olhar e dizer, espera aí, fiz 5, 8, 10 contatos, só fechei um, talvez não valha a pena dedicar, porque o vendedor está o tempo inteiro gerindo o tempo. Quando eu faço com que a líder coloque o foco e atenção e diga, vamos parabenizar as pessoas que fizeram o processo, que passaram pela rotina de atividades, e eu começo a valorizar isso, eu estou indo num princípio psicológico muito profundo. A Carol Dweck, psicóloga que escreveu o livro Mindset, fala de 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. No mindset de crescimento, você tem um estímulo a esse desafio, né? Você não está procurando a resposta certa 1 ou 0, você está dizendo como que eu melhoro este processo. E ela diz que é muito importante que pais reconheçam lá na infância e que as escolas também começassem a valorizar isso, de que a questão não é que você tirou 10 na prova, é que você estudou para tirar 10 na prova. Eu não controlo o 10 na prova, mas o estudar eu controlo. Então eu tenho que, como líder, como pai ou como mãe, estimular no meu filho, valorizar no meu filho o processo de preparação às atividades que vão aumentar a probabilidade dele tirar um 10 na prova. Ela fala bastante sobre isso no livro. E aqui é a mesma coisa do gestor ou da gestora. Se eu estou vendo uma parte do meu time fazendo algumas coisas, mas não falo sobre isso na reunião, ou se eu só dou parabéns porque tirou 10 na prova e não estou nem aí se você estudou ou se você não estudou, eu tenho um problema, porque eu não estou reforçando o comportamento correto, eu estou reforçando só o resultado final. E aí, então, eu começo a desalinhar os interesses meus, como da empresa, da equipe, dos resultados. Quando o gestor, a gestora começa a fazer, por exemplo, todo mundo fala, campanha de vendas. Pode prestar atenção, quem que vai ganhar? Vai ganhar quem vender mais, o produto X, produto Y. Quando a gente faz o desafio da prospecção, nós temos metas para
contatos ou para tentativas de contato. E isso é falado, isso é estimulado. Inclusive, é um ciclo que se repete. Então, quando você, que é gestor ou gestora, valoriza comportamentos corretos que depois vão levar ao aumento da probabilidade de sucesso, você vai aumentar a probabilidade de sucesso. Por quê? Porque você vai garantir que essas atividades sejam feitas. E aí vem um papel importante do gestor. Eu posso ter, por exemplo, uma caixa de bombons, uma premiação simbólica, sei lá, ter a reunião semanal, dou parabéns para fulana que fez o maior número de contatos, e eu começo a estimular isso, ok? Marcelo, comentário sobre isso? E é super difícil, né, Raul? Porque, na verdade, você tem que estimular a fazer alguma coisa que vai fazer você chegar no resultado, e não estimular o resultado. E a gente está muito acostumado a estimular o resultado, né? E você não incentiva. E isso vale, cara, isso vale para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Você criar etapas para você chegar na máxima performance, né? Etapas para você conseguir chegar no resultado melhor. E a gente está acostumado só a olhar para o resultado e não olhar para as etapas. Isso é uma cultura nossa, muito forte, né? Porque, na verdade, a gente não acredita nas etapas. E se a gente só premia o resultado final, a gente não acredita nas etapas, e essas etapas não são realmente importantes. Eu sei que é uma mudança, e é uma mudança muito forte no processo de gestão e também na execução, mas ela é uma mudança fundamental. E é um repensar para todas as áreas, né? Inclusive para a prospecção, né? Prospecção é uma dessas áreas. Porque se você perguntar quando foi a última vez que eu vi alguém ser premiado numa convenção de vendas por causa de algum processo e não por causa de algum resultado, e quando não é só faturamento, eu nem lembro disso. Então você está estimulando a sua equipe a fazer um caminho só. Terceiro ponto, e aí de novo, hábitos atômicos e o poder do hábito, é você criar blocos específicos já planejados para trabalhar aquilo. E aí eu acho que tem duas formas de você encarar isso. Você pode deixar livre para a equipe, mas você pode dizer, eu quero um bloco de 2 horas, vamos dizer que eu sou gestor, e dizer, eu quero, por exemplo, toda semana um bloco de 2 horas onde você vai prospectar. E eu deixo livre para a pessoa escolher, porque a gente tem zonas de alta performance e às vezes as pessoas preferem um dia ou outro, né? Ou eu digo para todo mundo, gente, o negócio é o seguinte, terça-feira é o dia da prospecção, todo mundo sabe que das 9 às 11 nós só vamos fazer isso. E pega o contato cliente, né, inativo, pega os ativos, pega reativação de propostas que estão paradas, nós só vamos trabalhar isso. Mas quando eu crio blocos específicos de tempo e eu, como gestor, começo a fazer com que a equipe respeite isso e reforço isso, eu crio um ambiente propício de que essas atividades que a gente estava querendo que fossem feitas, veja, eu estou criando meio que um aquário, dizendo aqui dentro, isso é tão importante que nós vamos separar um momento para fazer isso. E aí vamos respeitar isso. Eu gosto muito quando é coordenado. De novo, voltando ao desafio da prospecção, tá todo mundo na mesma sala, tá 4 horas fazendo ali, aquilo é um super aquário. Tipo com Red Bull, é um aquário com... Não tô nadando nem na água, tô nadando em Red Bull, aí fica todo mundo voando com asas. Mas essa questão de blocos, e de novo, tá baseado em conceitos mais profundos. Se você olhar qualquer coisa que você quer resolver na tua vida com um pouco mais de disciplina, eu quero ir para academia, eu quero estudar uma coisa nova, eu quero aprender, eu tenho que ter na minha agenda um bloco separado dizendo aqui neste momento é aqui que eu vou fazer isso, eu vou me dedicar a isso. Tem gente que faz isso com a família, tem gente que faz isso com a igreja, tem gente que faz isso com terapia, tem gente que você sabe que funciona. Quando você bloqueia um tempo e eu olho na tua agenda e tá bloqueado, tá ali pintado, e eu te pergunto, o que é isso aqui? Você vai me colocar provavelmente coisas muito importantes na tua vida. Se prospecção não tiver este bloco, provavelmente ele vai entrar numa pilha gigantesca, e aí outras urgências entram na frente, e a gente perde disciplina da prospecção. Marcelo, comentários em relação a isso? Raul, eu gosto também demais da parada, né? Porque assim, o começo do nosso podcast foi o líder acha que a equipe não prioriza a prospecção, né? Que elas não têm priorização na prospecção. Mas se o líder não sinaliza isso, abrindo um espaço na agenda da equipe e dele mesmo para direcionar para a prospecção, não vai ter prospecção como prioridade. Isso vale para qualquer prioridade que você tem dentro da sua empresa. É você abrir janelas para as pessoas fazerem o que é realmente importante e não deixar isso acontecer lá só entremeado lá no processo. É óbvio que você pode falar assim, pô, Caetano, mas depois de um tempo isso pode acontecer naturalmente dentro do processo, beleza? Mas você vai ter que repetir essas janelas sistematicamente para que isso aconteça lá na frente. Então, abrir esses... tem uma reunião semanal com a equipe, legal. 1 hora depois da reunião é a hora para a gente falar só sobre prospecção e também tentar contato de prospecção. E a gente volta no final da manhã para falar como foi a manhã de prospecção. Cara,
qualquer gestor que esteja nos ouvindo aqui, não tem dúvida que se chegar 3 meses depois, o processo de prospecção da sua equipe vai melhorar. Então, veja, você capacita a sua equipe para prospectar, você abre a janela de tempo para prospectar e você vai lá. Aí o líder fala assim, pô, mas a equipe podia estar no campo nesse momento. Aí ele não prospecta, né? Aí você volta ao ciclo que faz com que as pessoas sejam repetitivas, como o cérebro reptiliano faz ter, né? Repete o mesmo processo, repete o mesmo processo. Quem tem que travar isso de alguma maneira é o líder. Então, se você quer que a sua equipe tenha prioridade em prospecção, abrir uma janela e não só deixar isso lá no meio do dia a dia deles, né? Porque quando você abre uma janela, por exemplo, você chega lá e fala assim, legal, galera, terminou a nossa reunião da semana, na prática, né? Eu queria saber, eu vi aqui semana passada no nosso CRM, adoro, né? No nosso CRM entrou 5 clientes novos. Quem trouxe aqui foi fulano. Fulano, me conta como é que você fez a prospecção. Né? Agora terminamos, apresentou as prospecções, agora vamos fazer contato com novos clientes pela manhã, depois da tarde a gente vai para o jogo do mercado normal, final da manhã a gente tem mais uma reunião. Alguém tem dúvida que essa equipe vai aprender a prospectar? Você vai compartilhar boas práticas, vai treinar, você vai capacitar, vai repetir processo, você vai inserir na cabeça deles de alguma maneira a importância da prospecção. E se você começa a medir resultado, mais ainda. Então veja que tudo é um ciclo que você como líder é responsável. A gente é muito chato aqui com o líder, né? Porque você fala o líder é isso, mas é verdade. Aí você chega no final do mês e fala assim, olha, nesse mês aqui, de novos clientes que foram prospectados, a gente conseguiu tanto de faturamento, e fulano conseguiu tanto. Conta pra gente o que você fez. Cara, é uma máquina impossível, mas é uma máquina que fica trabalhando processo, repetição, análise, capacitação, processo, repetição, análise, capacitação. Olha que isso entra na rotina, muda o jogo, né? E isso entra na rotina e também entra nos seus indicadores e na sua capacitação. Porque se você não tem indicador para medir, se não tem capacitação, não vai entrar na rotina. Então, tudo parte do líder. Ou ele vai convencer a equipe a acreditar que eles vão fazer isso, ou ele vai criar um processo que ajude a equipe a inserir na rotina, porque a base de todo o hábito é a repetição até que ele se torne hábito. E o quarto ponto, Marcelo, era exatamente isso, já adiantou, já cobriu, achei excelente. O quarto ponto é, se eu estou falando que a minha equipe precisa bloquear tempo para isso, porque é importante, eu como líder também tenho que bloquear tempo para isso. Então eu tenho que ter um momento da semana onde eu vou avaliar os dados de prospecção, por exemplo. Se eu estou dizendo que prospecção é uma das prioridades, eu quero disciplina de prospecção, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não estou só cobrando da equipe. Eu estou acompanhando, eu estou revisando, estou trazendo. Dentro da reunião semanal, podemos ter, por exemplo, uma reunião semanal só sobre prospecção, se isso é realmente tão importante. Ou posso ter uma de revisão mensal. Agora vamos falar só sobre isso. Ou eu posso ter consistentemente 10 ou 15 minutos onde nós vamos falar de novos clientes dentro da reunião semanal, certo? Tipo assim, mas de novo, eu tenho um bloco que claramente está escrito prospecção, ou novos clientes, novos negócios. O líder está trabalhando isso ele também. E note como também a gente está falando de liderança pelo exemplo. Eu não estou só cobrando a equipe em relação a isso. Eu como líder, também estou vivendo isso. Estou incorporando isso aqui. Senão, de novo, eu só falo que os outros têm que fazer, mas eu, na verdade, não sou consistente. Se você vai ver, Marcelo e eu reforçando isso aqui o tempo inteiro. Você quer disciplina e consistência da tua equipe? Seja disciplinado e consistente você também. Então, esse era o quarto ponto, fantástico, Marcelo. Quinto, é começar a ter indicadores claramente definidos em relação a isso, e você pode até gamificar, você pode ter painel de sucesso, painel de controle, mas com uma visão não primeiro de cadência e de ritmo, porque se eu falei que eu vou fazer 3 contatos, eu quero começar a ver se os 3 contatos foram feitos ou não, mas eu, como gestor, tenho uma equipe de vendas prospectando. Eu vou aprender muito se eu começar a acompanhar os números. Fulano faz 10 ligações, fecha 1. O outro faz 3 ligações, fecha 1. O que está acontecendo? Fulano, quando liga e fecha um valor médio de tanto. Ou vende mix, não vende mix. O outro leva 8 meses para fechar um negócio, esse aqui fecha em 2 semanas. Quer dizer, do tipo, tem muita informação rica acontecendo, mas eu preciso tornar mais objetiva, mais analítica, mais quantificável, porque senão fica muito subjetiva da cara, eu acho, eu tenho a sensação, a impressão que eu tenho, certo? E aí eu preciso que o líder tenha uma visão mais de planilha de Excel e menos de PowerPoint. Você pode até reforçar conceitos importantes sobre a prospecção no PowerPoint, mas depois eu tenho que ter uma planilha Excel para acompanhar aquilo. Aquela empolgação toda do PowerPoint se transformou no que exatamente? Note também como isso reforça tudo que a gente está falando, porque eu consigo dar feedback, eu consigo trazer melhores práticas, eu consigo direcionar a equipe. Então, se você for olhar coisas que são realmente importantes na tua empresa, provavelmente tem um indicador medindo, tem uma conversa sobre isso e sobre como melhorar. Prospecção é a mesma coisa. Eu não posso só cobrar alguma coisa se eu não tenho um indicador atrelado a isso. E um bom indicador é sempre um número com uma data.
certo? Tem um prazo ali. Tantos contatos no dia, tantos contatos na semana, clientes novos, ou tanto por cento do meu faturamento veio de clientes novos. Quer dizer, tem alguma forma de medir, tem que ter uma lógica na tua empresa. Mas o gestor começa a ter uma visão que é menos de bater palmas e dizer para o time, gente, nós precisamos contratar mais clientes, e dizer, ó, o negócio é o seguinte, você está fazendo 3 contatos, eu preciso que você faça 4. Tá vendo a diferença da conversa e da mentalidade? Inclusive para a equipe de vendas, isso é muito mais útil. É muito mais útil, porque você chega batendo palma e diz, gente, vamos lá, vamos fazer mais contato. Qualquer coisa isso pode significar. Para um vai ser 10 fazer contatos por semana, para o outro vai dizer, mas eu já estou fazendo 3, já é suficiente, isso aí não tem lógica para mim. Não, eu tenho que chegar e quantificar. E começo a direcionar a equipe de maneira muito mais séria, porque eu começo a ter uma conexão entre o que está sendo feito e o resultado. Eu começo, inclusive, um amadurecimento do time, que nem o Marcelo falou. Na hora que você começa o processo, o pessoal começa a mapear, começa a ver resultado. A própria equipe está sendo treinada e o gestor, no começo, tem que estar muito presente, mas com o passar do tempo, não precisa dar tanta pressão naquilo, porque aquilo já incorporou no DNA do time. Marcelo, comentário sobre isso? Então, é isso mesmo, Raul. Não tem nada para comentar. Você vê que é uma construção, né, cara? E é uma construção bonita, né? É uma construção bonita. E quando o líder entende que o processo dele é criar construções como essa para mudar hábitos, né? No caso aqui a gente está falando de prospecção, mas quando ele começa a entender que a função dele é criar essas rotinas, esses processos, essa análise que começam lá na atitude, no foco, na energia, na repetição, no desmembramento das etapas, que é algo que a gente estava falando até antes aqui do nosso bate-papo, desmembrando as etapas, premiando essas etapas para você chegar lá no final. Cara, você faz isso com qualquer coisa, líder, qualquer coisa vai funcionar. O problema é que a gente às vezes fica querendo mudar tudo ao mesmo tempo e reclama que a equipe não prioriza o que é mais importante para a empresa. Perfeito. Sexto ponto aqui, tem uma questão também, de novo, de hábitos, mas quando você tem que fazer alguma coisa e você faz, você tem uma sensação de que completou uma tarefa importante. Aí tem uma descarga de endorfinas para o cérebro, até para a autoestima das pessoas, ela é importante. A gente já deve ter assistido. Tem um vídeo de um comandante da Marinha Americana que fez ele pegou o pior navio. A Marinha Americana, ela ranqueia os seus navios. Ele era o pior e ele, quando terminou o processo todo, um ano depois era o melhor. E virou meio que um herói assim, de liderança, de gestão, com práticas bem simples. E se você for ver o que estava acontecendo, ele estava começando a colocar disciplina e hábitos de pequenas coisas que precisariam ser feitas. Tem um outro, que aí eu já não sei se é almirante, mas eu acho que ele é do exército, que ele diz, comece o dia fazendo sua cama, certo? Porque você já começa fazendo uma coisa que é boa para você, que organiza a tua vida, você consegue fazer, você começa a criar esse hábito. Então, quando você coloca a prospecção como prioridade e passa a fazer com que ela seja feita, por exemplo, na manhã, ou seja feito no começo da semana e não no final, quer dizer, veja, eu não estou deixando para o final, para quando der, não estou protelando, não estou enrolando, não estou empurrando com a barriga, eu estou dizendo, não, isso aqui é importante e vem para frente. O pessoal que treina na academia, por exemplo, e vai às 5:30 da manhã, 6 da manhã, já não é mais a minha faixa ideal, mas já foi por muito tempo, e às vezes quando está viajando é a única opção, mas basicamente o que eu estou dizendo é, se eu não fizer isso agora, eu sei que a vida vai acabar interferindo e eu não vou acabar não fazendo. Então eu trago para frente da minha prioridade. Então quando eu tenho uma lista de coisas para fazer, eu coloco já, e é deliberado, fui eu que escolhi fazer isso, não foi alguém que me obrigou a fazer isso. Eu, por vontade própria, coloquei isso como prioridade. Significa, de novo, que se eu olhar a tua agenda, a prioridade está sendo trazida para algum momento onde você já garante que ela vai ser feita, tá? Então, se eu vou treinar, é importante para mim treinar, então, quando que eu treino de manhã e já resolvo isso, e se você está nos vendo, nos ouvindo e já passou por esse processo, eu entendo que tem gente que gosta de ir à noite. Fantástico. Aí chega na sexta-noite, o pessoal que já treinou na sexta de manhã já resolveu. Na sexta-noite eu tenho um problema, concorda? Se não for um problema, não tem problema. Né? Mas entenda a lógica do que eu estou dizendo. Se eu deixo para prospectar na sexta, provavelmente a semana inteira acumulou um monte de coisas. Eu não chego na sexta tranquilo, estou super liberado. Não, já estou cansado, já estou cheio de coisa com pendência, já estou pensando na semana que vem. Aí eu vou prospectar. Não é prioridade de verdade. Então, prioridades de verdade na nossa vida, vamos lembrar, vem de primeiro, certo? Inclusive, prioridades no plural está errado, porque não existe primeiros. Eu trago a prioridade para cima, para a frente, e eu realizo ela antes.
Isso significa também que se um gestor ou a gestora está entendendo o que a gente está falando, a minha reunião de vendas não terminaria falando de prospecção. Você está entendendo a lógica aqui? Eu começo a encaixar todos esses processos no seu momento certo. E, de novo, alinhamento, disciplina e cadência do líder na hora de fazer e de cobrar isso da equipe. Marcelo. Perfeito, Raul. Eu vejo que quem vende bem mix, por exemplo, oferece primeiro o que ele não vende para o cliente para depois fazer a reposição. Por quê? Porque para ele é prioridade vender mix. Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega no cliente, volta a apresentar novos produtos. Depois ele faz a reposição de produtos. Então veja que quando você coloca a ação mais importante primeiro, ela tende a acontecer. É a mesma coisa prospecção. O Raul está falando, cara, se você não coloca a prospecção no começo da sua reunião e não prioriza aquilo de verdade, você vai colocar no final da reunião depois de falar 5 coisas para a equipe. Qual a prioridade que eles vão dar? 0 para esse processo. Então essa orientação e mais uma vez, o líder abrindo o espaço correto para que as coisas aconteçam, vai fazer o movimento da sua equipe ir para onde você quer de verdade que eles vão. Se você decide primeiro arrumar o leme e depois abrir a vela, é uma definição. Você tem que pensar em que momento você vai colocar a informação que você passa para a sua equipe e como eles vão reagir a isso. 7º ponto tem a ver com postura de coaching. Tem uma expressão que eu gosto muito que é arquitetura de hábitos, que é você começar a pensar de maneira proativa em desenhar um modelo, um processo onde os hábitos positivos sejam estimulados, aconteçam com mais frequência, e o gestor, a gestora, começa a olhar então e dizer, ok, o ambiente, a cultura, os estímulos, os indicadores que eu estou trabalhando, o reforço que eu estou fazendo, eu estou, na verdade, fazendo uma arquitetura de hábitos. Eu quero que algumas coisas aconteçam. Se você que é gestor ou gestora tira férias e a equipe para de fazer algumas coisas só porque você não está cobrando, você entende que você não construiu a arquitetura correta. Os hábitos não estão corretos. Então, quando, meio que já encaminhando para o final aqui, pare para pensar em tudo que você está montando aqui em relação, e hoje a gente está falando de prospecção, mas que nem o Marcelo reforçou várias vezes, isso na verdade se aplica a qualquer indicador que você queira melhorar. Se você está entendendo o conceito mais estratégico, mais abstrato do processo, você está entendendo como direcionar a tua equipe. O programa de hoje é esse, direcionamento. Eu tenho que pensar, então, em arquitetura de hábitos. Eu tenho que pensar que eu estou criando estímulos, eu estou reforçando algumas coisas, isso acontece na fala, nas reuniões, nos rituais, certo? Em quem está sendo valorizado e reconhecido. Então você vai montando isso, pequenos pontos, pequenos elementos que vão se somando. Note que é diferente de ficar cobrando a equipe dizendo, porra, cacete, você falou que ia fazer 5 e fez 3, né? Do tipo assim, você precisa fazer 5. Não tem uma explicação de por que tem que fazer 5. Não vi uma sequência de melhores práticas de dizer, olha, eu vi que você está fazendo menos do que você tinha combinado de fazer. Por que isso está acontecendo? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode chegar do 3 para o 4? Então 5 é muito, então vamos tentar chegar no 4 e aí vamos construir um caminho para chegar lá no 5 mais à frente. O que está acontecendo com o resto do time de quem faz 5? Certo? Os resultados estão melhores ou não estão? Quer dizer, você vê, é uma postura completamente diferente. Se o líder ou a líder está sacudo em relação a esse processo, vai muitas vezes para o que eu chamo da mentalidade capataz, pega um chicote e começa a chicotear, certo? E aí você sabe, se você estudar isso, por exemplo, corrida de cavalo, você vai ver que os melhores jockeys não precisam usar o chicote. Eles é o último recurso do último recurso. Se você está usando é porque, deu tudo errado e aqui é exatamente a mesma coisa. Um bom gestor, uma boa gestora é muito mais estratégico, está fazendo arquitetura de hábitos para definir e estimular o que acaba sendo quase que o sucesso inevitável da equipe em relação àquilo. Se você parar para olhar, é difícil de você fugir de resultados bons quando você faz a arquitetura correta. Marcelo. Raul, e uma coisa para mim super importante é o seguinte, a gente tem falado bastante isso aqui nos podcasts e isso gera uma complexidade. Você tem uma parte da sua equipe que precisa prospectar, mas você tem outra parte da sua equipe que já está com a carteira full e só precisa manter a carteira de clientes. Quando você vai falar com a equipe que precisa prospectar, ou seja, quando você clusteriza a sua equipe e pega onde, cara, esse cara está em uma região nova, carteira de cliente dele pode chegar em 50 clientes, ele tem 30. Esse cara vai te ouvir de um jeito diferente. E o tom que você tem com esse cara de orientação, de acompanhamento, é um. O cara já tem 50 clientes na sua carteira, quando ele está passando por esse processo, ele vai olhar para você e falar, mas eu não tenho que prospectar, eu estou com a minha carteira full, eu não tenho o que fazer. Então também você eleger quem vai ficar na sala de aula é super importante. Quem vai ficar naquele grupo de desenvolvimento é super importante. Eu sei que isso gera uma complexidade para o líder, mas a pior coisa é quando você começa a falar de prospecção, aí você tem metade da turma que precisa muito de prospecção, e a outra metade que não tem nem como prospectar, e aí você começa a criar estímulos que uma parte vai ficar ali, então
é braço cruzado, eu não preciso saber disso. E a outra parte, cara, eu preciso prospectar porque não sei o quê. Então, quando você consegue segmentar isso dentro da sua base e priorizar também quem precisa dessa informação, o seu trabalho facilita muito. E o seu trabalho também passa a ser, cara, o cara está aqui embaixo, a prospecção, vou colocar ele aqui, vou subir a régua dessa turma, porque daí eu consigo ter carteira full, todas minha equipe comercial com carteira full. Eu acho que isso é super importante. E eu vejo que os líderes muitas vezes não fazem isso. E aí eles acabam falando tudo para todo mundo, do jeito que tenta convencer todo mundo, e aí não convence ninguém. O tom e a repetição do cara que a vida dele depende de prospectar, e muitas vezes ele não sabe, né? Pô, entrou um vendedor novo numa região, cara, esse cara muitas vezes veio de uma outra empresa, ele nunca teve que construir uma região. Você tem que orientar esse cara. E às vezes você tem lá meia dúzia de pessoas que precisam muito disso. Então, cuidar da sua audiência para que a sua retórica funcione é super importante, senão você tem que ficar equalizando. E daqui a pouco você está falando uma coisa morna que não serve para ninguém. E aí você fala, pô, cara, mas Caetano Raul fala lá, mas não funciona. Não funciona, porque às vezes você está falando de um jeito para pegar todo mundo, mas na verdade você teria que estar focando em metade da sua equipe ou um quarto da sua equipe, que é quem realmente precisa falar disso. E se abstrair, acho que vale o conceito, né? Que a gente está falando hoje de grandes princípios em relação a isso, serve para qualquer indicador. Eu poderia ser falar quem que está trabalhando no mix e quem não está, quem está dando muito desconto e quem não está, quem está fidelizando a carteira de cliente e quem não está, quem está aumentando a carteira ou ticket médio e quem não está. N, né, indicadores. De novo, você que está nos ouvindo, preste atenção nos princípios, entenda, certo? E você vai construir e fazer essa arquitetura melhor. O último ponto, Marcelo, aqui é conseguir encontrar formas lúdicas de tornar o trabalho... Porque, às vezes, a prospecção para alguns vendedores, como tem uma taxa de rejeição implícita, eu não vou fechar 100% dos meus contatos. Às vezes, eu não vou conseguir nem fazer 100% dos contatos, porque eu fiz uma tentativa e não tive retorno. Mas você conseguir gamificar e tornar lúdica de alguma forma, você consegue tornar mais leve o processo. Outro dia eu estava lendo sobre isso, e eu acho que pode, inclusive, abrir para um debate interessante, como tem gerações que lidam melhor. Então, aqui tem uma questão cronológica, de idade, de quem lida melhor com a rejeição, com o não, né? Então, essa geração mais nova não está muito acostumada a levar não, e aí, então, é difícil de colocar. Eu tenho certeza absoluta que existe um perfil DISC, por exemplo, né? Se a gente for trabalhar o Ned Herman, que é o que a gente usa, que é mais adequado para prospecção e que é mais fácil, a pessoa naturalmente é hunter. E tem gente que não, vai ser quase que um esforço psicológico, né, uma dificuldade. Eu, por exemplo, sou introvertido por natureza, né, dou palestras, falo tudo, dou podcast, mas naturalmente sou introvertido. Então, quebrar essa barreira de gelo, falar com pessoas desconhecidas, apresentar algumas coisas é difícil. A empresa que consegue criar um ambiente propício para isso, vai fazer campeonatos, vai fazer jogos, tem aquele livro que eu adoro, que é 1501 maneiras de você premiar e reconhecer a tua equipe de vendas. Então, você pode fazer mini competições, você pode fazer prospecção em time, quer dizer, N coisas que você pode fazer. Você pode fazer campeonato, como tem no desafio da prospecção. Vamos pegar clientes ou né, prospects que receberam uma proposta e não fecharam nos últimos 30 dias e vamos mandar alguma coisa, sei lá, em forma de poema, uma música, ou uma imagem, ou um meme, ou uma coisa engraçada, uma coisa mais agressiva, quer dizer, do tipo, você começa a fazer um brainstorm de potenciais ideias e as pessoas participam, se engajam, e aí você cria opções e diz, ok, dessas 8 que a gente criou aqui, qual que você acha que tem mais a ver com você e com esse cliente que você pode mandar? E a pessoa diz, e aí você cria meio que um laboratório. Eu coloco o meu chapéu de laboratório, porque senão o hábito leva uma coisa meio mecânica, meio repetitiva, e que você falou de morno aqui, acho que tem muito a ver, é de manter a chama viva, de fazer com que o processo hábito, porque você já deve ter visto isso, você vai para a academia e tem gente que está andando a 2 por hora na esteira olhando o celular, certo? A pessoa está encurvada ali, está andando, tá? Pelo menos não está parada, mas de verdade ela não está ali, né? E a prospecção tem muito disso. Eu posso só marcar um X e dizer, eu fiz as minhas 5 ligações, não deu nada, mas é porque o olho da pessoa não estava brilhando, ela não estava com tesão de fazer aquilo. O gestor, a gestora, quando faz a arquitetura correta, tem que manter esse jogo, essa chama viva, né? E aí, então, eu tenho que criar o tempo inteiro, interferir no processo de maneira proativa para que ele fique gamificado. Tem que ser algo que as pessoas digam, que legal, vamos fazer uma coisa diferente, né? Tipo, vamos ver o que nós vamos inventar hoje, o que nós vamos fazer. E o tempo inteiro construindo algo novo. Inclusive porque, senão, a repetição parece que eu estou estagnado na minha vida. E se o líder passa para a equipe uma
exigência, é uma cobrança de fazer tarefas repetitivas que são psicologicamente desgastantes, né, tem um custo energético e de tempo, e eu não tenho uma recompensa psicológica no processo imediato, porque às vezes demora para isso fechar, eu tenho uma arquitetura negativa. Eu tenho que começar a olhar dizendo, ok, então como é que eu gamifico esse processo? Como que eu faço que ele seja interessante para que, de novo, o processo, mesmo que o resultado final agora, neste instante, não seja totalmente positivo, não consegui fechar uma venda, mas eu fiz os contatos, o que eu aprendi? Que atitudes eu melhorei? Então, o líder, a líder que trabalha isso, tem um campo enorme. Você pode pegar as atitudes, por exemplo, dizendo, hoje nós vamos trabalhar criatividade. Como que eu aplico criatividade na prospecção? Hoje nós vamos colocar iniciativa e proatividade. Ok, agora nós vamos colocar, sei lá, resiliência. Aqui tipo, então fazer uma semana da resiliência e prospecção. O que isso significa? Vamos fazer a semana do humor. Quer dizer, se cria mini campanhas de prospecção ali dentro. E, de novo, é uma gestão proativa. Então, note que em nenhum momento, Marcelo e eu falamos, o gestor vai ter uma vida mais tranquila, vai ficar sentado, parado, a equipe vai fazer magicamente. Não, pelo contrário. Se você fizer isso, provavelmente a equipe não vai fazer o que você quer fazer. E a gente está dizendo, líder ou líder, não reclame do que a tua equipe não está fazendo. Pare para olhar aquela história do espelho e da janela, o teste do espelho e da janela do Jim Collins. Quando as equipes estão fazendo o que a gente queria, o Jim Collins fala muito sobre isso, liderança no nível 5. O bom líder, quando as coisas estão indo bem, olha pela janela e diz, meu time é muito bom. Quando as coisas estão indo ruim, o bom líder olha para o espelho e diz o que eu preciso melhorar e mudar. O líder ruim faz o contrário. A minha equipe não está fazendo o que deveria, a culpa é da equipe. Quando as coisas estão indo bem, eu que sou um super líder, mas essa está errado e o Jim Collins fala sobre isso. Então, meus últimos comentários, Marcelo, aí já passo para você, é exatamente isso. Se você quer uma liderança de alto nível, né, e é uma equipe disciplinada em relação ao que você quer, hoje falamos de prospecção, reforçando, serve para qualquer indicador, pare para pensar no teste do espelho e da janela. Quando as coisas vão bem, aponte para a tua equipe pela janela e diga, minha equipe é muito boa. No fundo, você sabe que foi você que construiu essa arquitetura. Foi você que montou isso, parabéns. Mas quando as coisas não estão indo bem e a equipe não está disciplinada, olhe no espelho e diga o que eu, como líder, posso fazer para melhorar isso. Marcelo. E vou falar um último tópico aqui, que eu acho que é super importante, que é o seguinte, dentro desse processo de ludicidade que o Raul está falando, e se pegar desde o começo, nós estamos falando em criar um processo lúdico, divertido, legal, que estimule. Desde o começo a gente está falando isso. Campanhinhas, né, cara? Campanhas. Eu vejo que as empresas estão esquecendo um pouco campanhinhas de venda, sabe, cara? Teve uma edição do podcast que a gente falou sobre campanha de venda aqui, e várias pessoas chegaram para mim e falando, nossa, Caetano, fazia muito tempo que eu não fazia uma campanha legal de vendas. Eu estava fazendo umas campanhas meio matadas, ou fornecedor, distribuidor, ou fornecedor fazendo campanha, e eu decidi fazer uma campanha de venda pensada no que eu queria melhorar. Ele falou, Caetano, você não acredita? Melhorou. Eu falei, pô, melhorou, né, cara? Porque às vezes a gente ignora um negócio que é essa ludicidade, que é essa disputa do ser humano natural, né? Então, assim, pô, você fechar esse episódio aqui e falar assim, cria uma campanha de vendas, né? Se você não acredita que vale a pena fazer a campanha de vendas, significa que você acredita que não vale a pena fazer prospecção. Ou muitas vezes o líder fala assim, pô, Caetano, mas os caras já ganham para isso, agora tem que ficar fazendo mais estímulos. Pois é, cara, faz parte. Uma parte da venda é razão e outra parte da venda é emoção, né? E às vezes a gente ignora essa parte que é emoção. Então, tudo que a gente falou aqui, abra um espaço, é emoção. Agora pela manhã vamos fazer isso. É emoção, é abrir, é colocar o foco e energia ali dentro. Ou vou fazer uma campanha para premiar quem prospectou mais essa prospecção, ou quem fez melhor isso daqui. É uma das etapas, que foi uma parte importante do que nós falamos hoje. Vou fazer uma campanha para isso, e vou remunerar e vou premiar. Isso é parte do processo, sabe? Você precisa aceitar isso. Essa ludicidade, como disse o Raul, há 20, 30 anos atrás, não era tão necessária, né? As pessoas faziam porque elas tinham que fazer, faziam pela pressão, mas o mundo mudou, a nova geração mudou, e essa nova geração precisa de estímulos cada vez mais lúdicos. Se você não aprender a jogar esse jogo, você está fora do jogo, né? Porque essa geração precisa. Então não adianta você falar, é difícil, não. Ele precisa de um outro gatilho, de um outro estímulo, e você tem que estar pronto para isso, porque senão sua equipe vai envelhecer, e sua equipe envelhecer também não é um bom negócio. O bom negócio é ter uma equipe que tem pessoas experientes e pessoas mais novas, e elas precisam de estímulos cada vez mais lúdicos, que todo mundo vai reagir positivamente. Então, para encerrar, faz uma campanha de venda, se prospecção é realmente importante, ou como disse o Raul bem, qualquer outro indicador que a gente falou, que poderia encaixar nessa lógica que a gente falou aqui, vai lá e faz uma campanha sobre ele. Mas não se esqueça, se você não priorizar prospecção, por exemplo, como nós falamos hoje, sua equipe também não vai priorizar. Perfeito.
E então, para encerrar, se você quiser realmente fazer essa campanha que o Marcelo está fazendo, a gente tem um jogo sobre isso, é uma tarde inteira com o seu time, os resultados são fantásticos, payback garantido, certo? Então você vai fazer ali na hora, o pessoal sai super motivado, prospecta, aprende coisa nova, é muito legal. Se você está interessado no desafio da prospecção, entre em contato. Se tem alguma dessas ideias que realmente repercutiu com você, comente e compartilhe, tipo, né, a gente quer saber a tua ideia. Se tem alguma coisa que você está fazendo que a gente não comentou e que você acha importante reforçar, coloque também, para nós é sempre importante nessa troca e aprender também. Então, um grande abraço, muito obrigado, boas campanhas e lembre que disciplina vem do líder, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast. Tchau.